lá! Olha, a gente já mergulhou fundo na filosofia do Napoleon Hill, né? Chegamos naquele ápice, o sexto sentido, aquela conexão com a imaginação criadora, com a inteligência infinita. É como chegar no topo da montanha mesmo. É a verdade. Mas como o próprio Hill alerta, sabe? Antes da gente conseguir usar esses princípios de forma realmente eficaz, tem uma última etapa. Uma preparação final, digamos assim. É preciso limpar o terreno da mente, né? Encarar aqueles obstáculos internos que ficam segurando a gente. E é aí que entram os nossos protagonistas de hoje, os 6 fantasmas do medo. Está lá no capítulo 14 de Quem Pensa Enriquece. A ideia central é essa, né? Não adianta nada ter as melhores ferramentas do mundo se a nossa própria mente tá sabotando tudo. Precisa liberar esses bloqueios primeiro. Exatamente. E essa preparação final, ela envolve basicamente derrubar um trio bem conhecido: a indecisão, a dúvida e o medo. O processo muitas vezes é sutil, viu? Começa ali, com a indecisão, que planta a sementinha do medo. Aí, essa semente, se a gente não arranca logo, ela germina, vira dúvida. E aí, a combinação da indecisão com a dúvida, pronto. O medo se cristaliza. Nossa, é um ciclo vicioso mesmo. E às vezes a gente nem percebe, né? Mas a base que o Hill dá pra gente combater isso é bem direta, não é? Sim, e poderosa. A premissa fundamental é a seguinte: medos são estados de espírito. Ponto. E como são estados de espírito, eles podem ser controlados. Entende? E isso leva a gente para uma verdade ainda maior que está em toda a filosofia dele. O único controle absoluto, mas absoluto mesmo, que a gente tenha sobre os nossos próprios pensamentos. Certo. Se a gente consegue direcionar o pensamento, a gente consegue moldar nosso estado de espírito e, assim, neutralizar o medo. Ok. Então vamos detalhar isso melhor. O Hill diz que para vencer esses inimigos internos, a gente precisa conhecer eles, saber o nome, os hábitos, onde eles se escondem. Ele mapeou 6 medos básicos que assombram a gente. Talvez seja um bom momento para quem está ouvindo fazer uma autoanálise, né? Pensar, qual desses bate mais forte aqui dentro? Temos o medo da pobreza. Isso, da crítica, da saúde precária ou doença, da perda do amor, da velhice e, por último, o medo da morte. Vamos começar pelo medo da pobreza. O Hill considera esse o mais destrutivo, sabe? E o mais difícil de dominar. Ele age como se fosse um ácido na mente. Ele paralisa a capacidade da gente de raciocinar, sufoca a imaginação, destrói a autoconfiança. Nossa. O entusiasmo também desencoraja a iniciativa e, claro, alimenta a procrastinação. É um ciclo que se retroalimenta. E como que a gente vê esse medo no dia a dia? Quais são os sinais mais claros, assim, que a gente pode perceber? Olha, são vários, mas alguns se destacam bem. A indiferença, por exemplo, é um sintoma-chave. Aquela falta de ambição, sabe? A pessoa aceita a pobreza passivamente, como se fosse, inevitável, meu destino é esse. Conformismo. Exato. Outro é a indecisão crônica, aquele hábito de deixar os outros pensarem pela gente, de adiar qualquer escolha importante, sempre esperando. A dúvida também é forte. Se manifesta como, desculpas constantes, cinismo, ou até aquela invejinha de quem está prosperando, sabe? Sei bem. E claro, a preocupação excessiva. Aquela ansiedade que corrói, foco no negativo. Isso muitas vezes leva até a gastos impulsivos ou a pessoa se descuidar. O Hill até cita um jornalista, Westbrook Pegler, para mostrar o peso psicológico de não ter dinheiro, como isso pode minar a autoestima da pessoa. É verdade. Agora, esse medo da crítica, nossa, aqui a coisa fica interessante mesmo, porque parece que mexe com todo mundo, né? Especialmente hoje em dia com rede social e tudo mais. O Hill diz que ele rouba a nossa iniciativa, impede a gente de ser autêntico, mina a autoconfiança. Basicamente, é o medo do julgamento dos outros. Precisamente. E as raízes disso podem ser bem profundas, viu? O livro menciona exemplos como, críticas dos pais na infância que criam complexos que duram a vida toda. Sim. Ou pessoas que ficam presas em situações infelizes, um emprego ruim, um relacionamento que não funciona mais,
por medo do que os outros vão pensar se elas mudarem. Ou até o receio de buscar mais conhecimento, de arriscar no negócio, por medo do fracasso público, da opinião alheia. Quais seriam os sintomas mais evidentes desse medo específico? Olha, tem 2 sintomas que o Hill destaca que são bem reveladores. Primeiro, a falta de iniciativa. É o medo de dar opinião, de agir por conta própria, de seguir as próprias ideias, sabe? Uhum. Segundo, a extravagância. Aquela tentativa de manter as aparências, de gastar mais do que tem só para projetar uma imagem, para buscar aceitação. Os 2 mostram como o medo do julgamento paralisa a gente ou então leva para comportamentos compensatórios que não funcionam. Outros sintomas incluem muito constrangimento, timidez que paralisa e um complexo de inferioridade geral. Avançando um pouco, a gente tem o medo da saúde precária, o medo da doença. O Hill conecta isso não só à preocupação com a própria saúde, mas também com a velhice e a morte. É o medo alimentado pela imagem do sofrimento físico, pelo receio do fardo econômico que uma doença pode trazer, né? Com certeza. Ele até menciona que uma porcentagem alta, tipo 75% das pessoas que procuram médico, podem sofrer, na verdade, de hipocondria, doenças imaginárias. Isso só reforça o poder imenso que a sugestão e o pensamento focado na doença têm sobre nós. É a mente criando a própria armadilha, né? E os sintomas? Como que a gente identifica se essa preocupação está virando um medo que paralisa? Um sinal bem claro é a autossugestão negativa. Aquele hábito de ficar procurando o sintoma obsessivamente esperando o pior, vivendo com medo de adoecer. Outro é o que o Hill chamou de autoalcovamento, que hoje a gente talvez chamaria de usar doenças reais ou imaginárias para conseguir simpatia, atenção ou fugir de responsabilidade. Ah, entendi. Tipo uma muleta emocional. Exato. É uma forma de autossabotagem ou até manipulação inconsciente. A falta de exercício por medo de se machucar ou aquela suscetibilidade exagerada a germes também entram aqui. E claro, a preocupação constante com a saúde, que por si só já pode gerar problema físico. O próximo da lista, o medo da perda do amor. Esse talvez seja o que mais dói emocionalmente falando. O Hill liga isso a instintos mais antigos, mas a essência é a insegurança, né? O medo do abandono. Ele menciona o ciúme como uma manifestação bem direta. Sim, o ciúme sem fundamento, aquela suspeita constante, são sintomas clássicos. Outro é o hábito de ficar encontrando defeitos demais nos parceiros, nos amigos, na família. Muitas vezes é um mecanismo de defesa inconsciente. Curiosamente, o Hill também lista o jogar ou arriscar demais financeiramente, talvez numa tentativa meio torta de comprar afeto ou impressionar. Interessante essa conexão. Insônia, nervosismo, falta de persistência nos objetivos, tudo isso pode estar ligado a essa insegurança afetiva mais profunda. Depois vem o medo da velhice. O Hill aponta 2 fontes principais. O medo da dependência financeira na frente e, talvez mais ligado à época dele, aqueles ensinamentos sobre castigos depois da morte. Mas o centro da questão parece ser o medo de perder a independência, a relevância. Exatamente. A causa mais comum que ele aponta é o medo da pobreza na velhice. Aquela imagem do asilo, da dependência total. Os sintomas incluem uma tendência a desacelerar antes da hora, tipo, lá pelos 40, 50 anos, já adotando uma mentalidade de declínio, sabe? Sei, como se a vida útil estivesse acabando. Isso. Outro é o hábito de ficar se desculpando pela idade, como se envelhecer fosse uma falha pessoal. E o mais perigoso, matar a própria iniciativa, a criatividade, a autoconfiança. Tudo isso vai embora porque a pessoa acredita que idade avançada significa automaticamente inutilidade. É uma crença limitante muito poderosa. E, finalmente, o medo da morte. O mais universal, talvez o mais profundo de todos. O Hill conecta muito isso a dogmas religiosos que focam em punição, né? Qual o argumento dele para a gente encarar esse medo? O argumento dele é bem pragmático e filosófico também.
Ele sugere que a morte é provavelmente só uma transição, uma mudança de estado da energia que a gente sabe que não pode ser destruída. E na pior das hipóteses, se não for uma transição, seria o quê? Um sono eterno, tranquilo. O que também não seria motivo para ter medo. O medo viria mais do desconhecido e das histórias que a gente conta sobre isso. Entendi. Os sintomas que ele associa a esse medo incluem focar demais na morte, em vez de viver o presente, muitas vezes por falta de um propósito claro na vida. E também a associação com outros medos, como o da pobreza, medo de deixar a família desamparada ou o da doença. Bom, identificamos os 6 fantasmas, certo? Agora, a questão crucial é como expulsar eles da mente. A chave, segundo Hill, está em atacar a raiz de tudo, a indecisão, que alimenta a preocupação. A preocupação é aquele estado mental persistente, baseado no medo. Ela se infiltra devagarinho, corrói a clareza mental, a confiança e a iniciativa. Mas, olha que interessante, como ela nasce da indecisão, ela é, em teoria, controlável. E qual seria a ferramenta para cortar essa indecisão pela raiz e, por consequência, enfraquecer a preocupação e o medo? A decisão, o que é fascinante aqui, é o poder quase absoluto que uma decisão firme, consciente tem. Will dá exemplos bem diretos. Decidir aceitar a morte como inevitável. Isso neutraliza o medo dela. Decidir buscar a riqueza que é possível para você sem ficar se angustiando pelo que falta. Isso combate o medo da pobreza. Decidir não dar poder para a opinião dos outros. Quebra o medo da crítica. Decidir encarar a velhice como fonte de sabedoria e não de declínio. Anula o temor dela. Decidir ignorar sintoma imaginário. Mina o medo da doença. Decidir que se pode viver plenamente mesmo sem um relacionamento amoroso específico. Enfraquece o medo da perda. Mas tomar essas decisões, principalmente quando o medo já está muito forte, não é algo simples, né? Parece que exige uma força de vontade enorme, exige prática, exige consciência. A decisão mais fundamental, segundo Hill, é esta: nada, absolutamente nada que a vida possa trazer ou tirar vale o preço da preocupação constante. Atingir essa convicção, mesmo que aos poucos, é o que traz paz de espírito, equilíbrio, clareza para agir. Não é eliminar o sentimento na hora, magicamente, mas escolher não alimentar ele. Escolher focar na ação, na solução. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Que o controle está nas nossas mãos, através do controle do pensamento. Uma mente que está dominada pelo medo não só perde oportunidades, mas também irradia uma energia que repele o sucesso e afeta negativamente quem está em volta. E isso leva a gente para um período extra que o Hill menciona, né? Sim, o que ele chama de 7º mal básico, a suscetibilidade a influências negativas. Esse talvez seja até mais insidioso que os 6 medos diretos, porque muitas vezes a gente nem percebe. Vem de forma sutil, através de pessoas próximas, bem intencionadas até, mas que desencorajam. Cuidado, isso é arriscado demais. Vem da negatividade na mídia ou simplesmente da nossa própria tendência de focar no negativo. Como que a gente cria um escudo contra isso? Como fortalece a mente para não ser tão suscetível? Olha, é um trabalho contínuo. É fortalecer a força de vontade dia após dia. Primeiro, reconhecer que somos naturalmente suscetíveis a essas influências e aos medos básicos. Ninguém está imune, ponto. Segundo, ficar vigilante e combater ativamente os pensamentos de medo assim que eles surgem, usando a razão, usando a decisão que falamos. Certo. Terceiro, escolher conscientemente se afastar de pessoas que são cronicamente negativas, pessimistas, que só botam para baixo. Quarto, buscar ativamente a companhia de pessoas que inspiram, que pensam positivo, que encorajam a gente a agir. E quinto, abandonar o hábito de ficar esperando o pior, sabe? De antecipar problema. Cultivar uma expectativa mais positiva, mais proativa. Isso tudo passa por um autoconhecimento bem profundo, né? Aquele conselho antigo, homem, conhece a ti mesmo. É preciso ter coragem de olhar para as próprias fraquezas.
não para ficar se culpando, mas para poder lidar com elas e reconhecer as forças para poder usar melhor. O livro traz até uma série de perguntas de autoanálise para ajudar nisso, certo? Exatamente, e são perguntas bem incisivas, viu? Sobre queixas de saúde, sobre o hábito de criticar os outros, frequência de egos, uso de sarcasmo, problemas digestivos que muitas vezes vêm do estresse, aquela sensação de que a vida é fútil, autocompaixão. Nossa, é uma lista e tanto! É sim, perguntas sobre inveja, sobre focar no sucesso versus no fracasso, influência negativa de parentes, tolerância a essas influências, uso de álcool ou drogas como fuga, clareza de propósito, quais medos são mais presentes na pessoa, se ela usa autossugestão positiva ou negativa, se tem mais controle sobre os pensamentos ou apego a coisas materiais, como analisa os erros do passado. O objetivo não é dar resposta fácil, mas forçar uma honestidade brutal consigo mesmo, sem desculpas. E aí que entram os famosos álibis, né? As desculpas que a gente cria para tudo. Ah, os álibis. O Rio é implacável com eles. Diz que são a marca registrada de quem não alcança o sucesso. Essas pessoas têm um arsenal de justificativas para explicar por que não conseguiram, por que não tentaram, por que desistiram. São historinhas que a imaginação cria para proteger o ego, né? Da dor do fracasso ou do esforço. É verdade, mas a realidade é crua. Álibis não servem de dinheiro. O mundo, no fim das contas, não quer saber das desculpas, quer saber do resultado. O Rio até cita Platão. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Quando você se domina, encara a realidade sem filtro, os álibis perdem o sentido. A própria filosofia de transformar desejo em ação planejada, ela elimina a necessidade de desculpa. Faz todo sentido. Recapitulando então, essa jornada para qualquer tipo de riqueza, seja financeira, mental ou espiritual, exige essa etapa crucial, que é confrontar e vencer a indecisão, a dúvida e o medo. E a ferramenta mestra para isso é o controle consciente dos nossos pensamentos, aplicado através da decisão firme, da autoanálise honesta e da persistência. Perfeitamente colocado. Riqueza e medo simplesmente não ocupam o mesmo espaço mental. Pobreza e riqueza, nas suas formas mais amplas, são reflexos de estados mentais que a gente cultiva. A filosofia oferece um mapa, oferece as ferramentas, mas a construção, a aplicação no dia a dia, essa é a responsabilidade de cada um. Conquistar a si mesmo, dominar os próprios fantasmas internos, essa é talvez a vitória mais significativa que alguém pode alcançar na vida. É uma perspectiva realmente transformadora para a gente fechar essa análise profunda sobre os medos e deixa um pensamento final para quem nos ouve refletir. Se os medos são, de fato, apenas estados de espírito, e se o único controle verdadeiramente absoluto que nós temos é sobre a direção dos nossos pensamentos, que paisagem mental estamos escolhendo cultivar, conscientemente ou não, neste exato momento?